Tati Mate. Neste vídeo apresentamos o conceito de continuidade de uma função. Até o momento, ao calcular o limite num ponto P, não nos preocupávamos se P pertencia ao domínio da função. No entanto, para o conceito de continuidade que introduziremos, esta é a primeira condição que devemos verificar. Percebemos em alguns exemplos e propriedades apresentadas neste vídeo aqui do card que o limite de uma função quando x tende a p pode, muitas vezes, ser encontrado simplesmente calculando o valor da função em p, como neste exemplo aqui. E é desta maneira que definiremos continuidade de uma função. Uma função f é contínua em um ponto P se o limite da função quando x tende a P é igual a f de P, ou seja, a imagem da função no ponto. Veja que três condições estão implícitas para a continuidade de uma função. A primeira, f de P está definida. A segunda, o limite da função no ponto P existe. E, por fim, esse limite tem que ser igual a f de P. Se f não é contínuo em P, dizemos que f é descontínua em P. Esta definição matemática tem correspondência bem próxima ao significado da palavra continuidade no uso comum. Um processo contínuo é aquele que ocorre gradualmente, sem interrupções ou mudanças bruscas. Em termos matemáticos, uma função f contínua em P tem a característica de que uma pequena mudança em x próximo de P produz apenas uma pequena alteração em f de x. Geometricamente, podemos intuir a continuidade de uma função no intervalo se o gráfico não tem interrupções, ou seja, podemos desenhá-lo sem remover a caneta do papel. Desta maneira, intuitivamente, a função f de x igual a 2x menos 1 é contínua em todo o seu domínio, pois conseguimos desenhar seu gráfico sem tirar a caneta do papel. Agora, consideremos f a função cujo gráfico é este aqui. Note que temos um buraco em PL. Isto acontece pois P não pertence ao domínio da função. Isso descumpre a primeira condição de continuidade. Logo, f é descontínuo em P. Analisemos agora o gráfico desta função aqui. Observe que em 1 o gráfico apresenta um salto. Sendo assim, temos uma descontinuidade em 1. Mas veja que 1 pertence ao domínio da função. A condição que não está verificada é a existência do limite em 1. E por fim, analisemos geometricamente a continuidade da função f, cujo gráfico é este aqui. A função f está definida no ponto P, existe o limite da função no ponto P, que é igual a L, no entanto, é diferente de f de P. Sendo assim, f é descontínua em P. Vamos agora verificar a continuidade da função f definida da seguinte maneira. A f no ponto 1 é igual a 1 e a f de x para x diferente de 1 é dado pela lei x² menos x dividido por x² menos 1. Para verificar que essa função é contínua, precisamos analisar se 1 pertence ao domínio da função, se o limite da função existe no ponto 1 e, por fim, se o limite da função no ponto 1 é igual a f de 1, que nesse caso vale 1. Note que o domínio da função é todos os reais e, portanto, a primeira condição se verifica. Agora vamos verificar se o limite da função existe.
Como para pontos tendendo a 1 pela direita ou pela esquerda, a lei da função não altera, podemos calcular o limite diretamente, ou seja, sem calcularmos os limites laterais. Temos o limite de uma função racional e, como 1 não pertence ao domínio dessa função, não podemos aplicar a substituição direta. E mais, calculando a imagem do numerador para x igual a 1, obtemos zero, ou seja, caímos na indeterminação 0 sobre 0. Para fugirmos dessa situação, vamos reescrever a função da seguinte maneira. No numerador, colocamos o x em evidência e no denominador, fatoramos nos termos lineares x menos 1, x mais 1. Simplificando esses dois termos, chegamos na expressão x dividido por x mais 1. Agora sim, para calcular este limite aqui, podemos usar a substituição direta e chegamos em 1 sobre 2. Com isso, a segunda condição para a continuidade da função é verificada. Existe o limite no ponto. Mas, apesar disso, veja que ele é diferente de 1, que é igual a f de 1. E, portanto, podemos concluir que f é descontínua em 1. Obteremos agora alguns resultados que seguem diretamente das propriedades operatórias de limites que vimos em vídeos anteriores. E o primeiro resultado é o seguinte: se f e g são funções contínuas em P e k é uma constante real, então as funções f mais ou menos g, k que multiplica f, o produto da f com a g e o quociente da f com a g, claro, desde que f de P seja diferente de zero, também são funções contínuas em P. Vamos verificar a continuidade da f mais g para ficar claro o quanto essa continuidade segue diretamente das propriedades operatórias, assim como os demais itens. Como f e g são funções contínuas em P, por definição, o limite da f em P é igual a f de P e o limite da g em P é igual a g de P. Logo, o limite de f mais g é igual, pela propriedade operatória da soma de limites, ao limite da f em P mais o limite da g em P. Mas o limite da f em P é f de P e o limite da g em P é g de P. E assim chegamos que o limite da f mais g é igual a f mais g de P e, portanto, f mais g é contínua em P. Segue da propriedade de substituição direta que verificamos em vídeos anteriores que toda função polinomial é contínua nos reais e toda função racional é contínua em seu domínio. E para finalizarmos, obtemos desta propriedade, verificada em vídeos anteriores, que as funções raízes f de x igual a raiz enésima de x são contínuas em todo ponto do seu domínio. E ficamos por aqui. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o conceito de continuidade de uma função.